Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês como que é o meu processo de decisão quando eu quero fazer um curso, para decidir se vale a pena fazer o curso ou se não vale a pena fazer o curso. Tem algumas ferramentas que a gente pode usar que valem a pena para a gente explorar. Não são ferramentas que vão te dar a resposta exata, mas são ferramentas que vão te ajudar nesse processo de reflexão. E eu penso que quando a gente está indeciso sobre alguma coisa, né, a gente precisa de ferramentas assim para a gente conseguir raciocinar melhor. Então, a primeira ferramenta que eu utilizo é uma ferramenta que você encontra em processos de coaching. Na verdade, é uma ferramenta muito simples, porém muito poderosa, porque ela te faz justamente ter esse raciocínio que talvez você não tivesse conseguindo enxergar sem ela. E a primeira coisa, eu tô com ela aqui no meu caderno e eu vou deixar o print, a foto aqui para vocês verem qual foi o meu raciocínio. Eu estou em dúvida, gente, se eu faço uma formação em Ayurveda. O que é Ayurveda? A Ayurveda é a medicina indiana, já tem mais de 5.000 anos de história e foi um assunto que eu conheci no ano passado, quando eu estava muito mal de saúde, e ter descoberto a Ayurveda fez com que eu, de verdade, mudasse minha vida. E quanto mais eu estudo sobre a Ayurveda, mais eu percebo como tem relação com o que eu ensino aqui quando eu falo de rotinas, de qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de alimentação e também para o próprio planejamento das atividades, porque uma das coisas mais legais da Ayurveda é justamente que não são regras padrão para todo mundo, o indivíduo é analisado. Então, eu tô completamente apaixonada e eu quero fazer a formação não para necessariamente atuar na área. Quem faz a formação pode atuar como terapeuta ayurvédico, não necessariamente, mas assim, ninguém sabe o dia de amanhã, eu posso querer, o curso ele leva um tempo, né, já falo sobre isso. Mas é um tema que eu quero me aprofundar e eu percebi que apenas lendo livros eu não estava me aprofundando, era necessário fazer um curso. Então essa ferramenta, né, é uma ferramenta de escolhas que a gente aprende na formação, na certificação de coaching que eu fiz lá em 2016. E até pensar sobre essa formação me ajudou também na decisão agora. Quando eu fiz essa formação em coaching em 2016, eu só fui fazer porque eu já estava há pelo menos uns 5 anos ouvindo de leitoras e amigos queridos ao meu redor que eu deveria fazer a formação em coaching, porque o que eu ensinava com vida organizada tinha tudo a ver com o coaching, que era a questão de análise das diversas áreas da vida, fazer um planejamento de vida, traçar objetivos e o caminho até alcançá-los, enfim. E na época foi realmente muito legal fazer essa formação. Pra mim foi um processo de transformação, realmente. Eu sei que coaching hoje, gente, tá super, né, batido o termo, porque tem muito estigma, tem muita gente por aí, como em todas as profissões eu sei, mas o coaching tá, né, realmente desse jeito, o pessoal com umas coisas absurdas, concordo. Já tem até um vídeo aqui no canal que eu falei um pouquinho mais sobre isso, vou deixar ele linkado aqui em algum lugar. Mas pra mim foi um ganho muito bom na época, muito positivo, eu gostei de ter feito essa formação. Eu fiz a formação em coaching pra atuar como coach? Não necessariamente, porém toda formação é uma possibilidade que se abre, porque se é um assunto que você gosta, você pode abrir novas oportunidades para você. Eu estava muito mais interessada no aprendizado, em eu mesma passar por aquele processo de coaching, porque para você se formar como coach, você tem que passar pelo processo, e agregar o conhecimento ao que eu já fazia, com os meus livros, com o blog, etc. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz alguns atendimentos de coaching na época, que foi muito legal, e que também me ajudou a ver como que eu queria abordar melhor aquela formação na minha vida. E agora essa questão da formação de Ayurveda veio bem a calhar porque é parecido o teor da escolha. Uma das coisas que me ajudam a tomar decisões é sempre resgatar o que eu tenho no meu Horizonte 5, que é uma abordagem do GTD, que é um método de produtividade que eu falo pra caramba aqui no canal. Se você buscar vídeos meus aqui sobre GTD, vai ter muita coisa pra você saber do que se trata. Inclusive tem uma live recente que eu fiz bem grandona, de mais de 1 hora, onde eu falo tudo sobre GTD, livro, história do autor, enfim. E no Horizonte 5 a gente tem as informações que são referentes a quem a gente é. Então, nosso propósito, missão pessoal, valores, etc, etc. Fazer uma análise dessas informações é incrivelmente importante, porque quando eu analiso informações que são da minha essência, então, por exemplo, minha missão pessoal, acho que eu já compartilhei aqui no canal um vídeo sobre isso, mas a minha missão pessoal é ser uma pessoa criativa, leve e bem-humorada por meio da escrita, do ensino, da conversa, para deixar um legado ajudando as pessoas a encontrarem seus dons e com eles planejarem suas vidas
e fazerem acontecer com coerência em suas atividades e projetos. Essa é a minha missão pessoal e ela ainda é essa missão. A missão não é referente a uma coisa que você quer necessariamente fazer, mas é quem você é. E eu tenho uma outra informação aqui também que tá escrito por que eu existo, né? E eu coloco algumas frases que, pensando sobre essa pergunta, eu consigo responder, que é ser a melhor mãe possível para o nosso filho, para cuidar e inspirar a minha família, para ajudar as outras pessoas a viverem melhor, né? As outras pessoas, os outros seres vivos a viverem uma vida melhor, de alguma maneira, para viver uma vida criativa, enfim, gente. Então, essencialmente para ajudar as pessoas. Eu penso que a minha própria inspiração no budismo tem tudo a ver com isso. Então, fazer uma análise dessas informações me ajuda a sempre pensar, isso que eu tô querendo fazer tá alinhado com quem eu sou? E sim, está alinhado com quem eu sou. A missão do Vida Organizada, né, esse trabalho que eu faço com Vida Organizada, que inclui o canal aqui no YouTube, a missão é inspirar as pessoas a se organizarem para que tenham mais qualidade de vida. Então, mais uma vez, pensando nessa formação, conversa com isso? Conversa, tem tudo a ver. Valores, a gente já teve um vídeo aqui no canal só sobre valores da organização, que é coerência, autonomia, compaixão e customização. Então, o Ayurveda se encaixa nos 4, é muito impressionante, né? Porque traz coerência, de modo que você consiga se entender e aí customizar sua rotina de acordo com o que é melhor para você. Te dá autonomia, porque a autocura é um processo muito importante na Ayurveda. A abordagem é que todo ser humano tem a possibilidade de autocura. Compaixão, porque afinal de contas, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você acaba ajudando outras pessoas também, o pessoal que trabalha como terapeuta ayurvédico. E customização nem precisa falar, né? Como eu acabei de comentar, se tem a ver com... Tem que analisar cada ser vivo, para cada ser humano, para ver o que está acontecendo ali, o que pode fazer para melhorar, então tem tudo a ver. Bom, então já estamos vendo que tem tudo a ver, tá bem alinhado assim com quem eu realmente sou. Outro painel que para mim é muito importante é o painel de Horizonte 4, que é visão de longo prazo, ou seja, a vida que eu tô construindo para mim. Só que esse ele é um pouco mais mutável, porque a ideia é que à medida que eu vou me conhecendo, eu vá acrescentando ou tirando coisas desse espaço aqui. Uma das coisas mais importantes para mim é sempre ter essa postura de ajudar os outros. Eu naturalmente sou assim, então eu quero continuar fazendo isso. E aí, voltando então para nossa ferramenta do coaching, que é a de escolhas, a ideia é que você possa escrever no alto da folha o que você quer fazer. Então, no meu caso, foi a formação em Ayurveda. E 2 colunas, ganhos e perdas, ou seja, o que eu vou ganhar se eu fizer essa formação, o que eu vou perder se eu fizer. E aí eu ainda acrescento um embaixo que é o que eu vou... Você pode colocar, né? Você pode acrescentar o que você ganha se você não fizer, o que você perde se você não fizer. Aqui que a gente vê que muitas vezes a lógica, ela ajuda a gente a pensar, mas nem sempre é o decisivo, né? Em termos de ganhos, tá? Aqui eu coloquei o aprofundamento nesse autoconhecimento, na aplicação na minha própria vida. Eu sou uma pessoa que... Eu já tive problemas de saúde, eu fiz uma cirurgia, que existem teorias que talvez diminua a longevidade, que foi a cirurgia bariátrica, não sabemos os resultados a longo prazo das pessoas que operaram, mas, enfim, então esse assunto é de extremo interesse pra mim, eu quero me aprofundar nisso, e não só pra mim, mas também pras pessoas ao meu redor. Meu marido, nosso filho, minha mãe, a família do meu marido, enfim, todo mundo que são pessoas queridas que estão ao meu redor, eu acredito que eu possa ajudar, porque a Ayurveda é reconhecida pela Organização da Saúde, tudo aqui no Brasil também, só que ainda é tida como uma terapia alternativa. Então o que eu quero dizer é que se você for ao médico, você não vai ser tratado por um médico de Ayurveda. Na Índia eles têm as faculdades de medicina lá todas dentro do Ayurveda, mas o modelo ocidental de medicina é diferente. Então se você for ao médico, você vai ser tratado dentro do conceito da medicina ocidental, e eu não acho que uma coisa exclui a outra, para mim elas são complementares. Então ter uma pessoa na família, como por exemplo eu, com essa visão, eu acredito que isso seria um ganho bem legal para complementar tudo que pudesse acontecer, até para eu identificar necessidades ali no meu núcleo familiar mesmo, né, com marido e filho. Depois o que eu vou ganhar também é ter muito mais embasamento para poder escrever e falar e fazer esse trabalho que eu faço com Vida Organizada em termos de rotinas e indicações sobre saúde, sobre
sobre sono, sobre alimentação, sobre nível de energia, sobre exercícios, enfim. Isso vai me agregar um valor enorme para tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou escrever, porque quando eu fizer algum tipo de indicação, eu vou ter um embasamento teórico para falar sobre isso. E eu coloquei, assim, um terceiro ganho, que eu acredito que seja um ganho, que é ter uma formação que me possibilite trabalhar com isso se eu quiser. Em algum momento da minha vida, se eu falar assim, agora eu quero trabalhar fazendo atendimento de Ayurveda, como terapeuta mesmo, eu posso. Eu acho que é legal, não é uma coisa que eu pretendo fazer no momento, não penso nisso a curto prazo, mas também a formação leva alguns anos. Então, assim, acho que não é uma coisa que eu gostaria de focar no momento, mas é um ganho que se tem, é isso que eu quero dizer. Eu coloquei quais são as perdas dessa formação. Em primeiro lugar, dinheiro, porque é um belo investimento, então, assim, eu não quero ter essa visão muito capricorniana da vida de que eu só faço gasto dinheiro com alguma coisa se eu for ter um retorno mensurável em termos de dinheiro mesmo, em troca, porque em teoria seria assim, eu fiz a formação de coaching com, sei lá, 10 clientes de coaching, eu pago a formação que eu fiz. Aqui no caso do Ayurveda eu poderia falar, eu gasto tanto dinheiro com o curso, mas isso se reverte em atendimentos que eu vou ter. Não é esse o raciocínio que eu tô tendo agora, tá? Então, assim, pra mim vai ser um investimento em conhecimento, tá? E não um investimento pra ter um retorno imediato disso, sabe? Outra perda que eu teria é o tempo, né? Porque, assim, toda formação, ela tem uma dedicação. Esse curso que eu vou fazer, tô em dúvida entre dois cursos, um é de 2 anos, outro é de 3 anos. Ambos têm uma aula por mês, é um final de semana por mês, então um final de semana das 9 às 18 por mês durante 2 ou 3 anos. É tempo, tá? Pra quem tem filho, que nem eu tenho, pra quem já tem outras atividades, não faz desta ocupação a sua principal profissão. Então, assim, a gente vai ter, com certeza, meus colegas de turma serão psicólogos, massoterapeutas, pessoas que já trabalham com algo assim, relacionado, e que vão fazer como complementar, mas também tem outras pessoas que são simplesmente interessadas. Tem muita gente que faz pra nenhuma aplicação profissional, mas pra se aprofundar mesmo. Então vai ter gente de todo tipo, mas o que eu quero dizer é que eu tenho outras atividades, né, gente? Eu tenho muita coisa, eu crio conteúdo, esse é meu trabalho principal, eu tenho meus cursos, enfim, eu tenho outras atividades e principalmente finais de semana. Durante os últimos 5 anos eu trabalhei aos finais de semana fazendo cursos, viajando, e pesou muito pra mim a coisa de ficar longe do meu filho e, sabe, tá sendo tão bom ter meus finais de semana de volta. Ao mesmo tempo, eu sei que é só um final de semana por mês, só que são 2 a 3 anos. É bastante tempo, sim. Pra mim é uma perda bem significativa. Outra perda que eu coloquei, aqui são duas coisas mais subjetivas e que talvez sejam crenças limitantes que eu tenho com relação ao assunto. Primeiro, é o estudo do hinduísmo, e eu não sou hindu e não tenho interesse na religião hinduísta em si. Eu sou budista e eu adoro o budismo, eu me encontrei no budismo, Kadampa mesmo. E aí eu fico pensando, poxa, eu devo ter que ficar estudando mantra e um monte de coisas assim que... Será que isso não tá um pouco desvirtuando da minha formação? Porque eu faço parte, eu comecei no semestre passado um curso de formação de professores de meditação no budismo, que é um curso que leva aí cerca de 7 anos para ser concluído, porque a gente vai estudando todos os livros para poder se formar como professor de meditação, que é uma coisa que já tá rodando para mim. Então, será que seria um pouquinho, como eu posso dizer, será que uma coisa iria contra a outra, né? Será que eu ia estudar um modelo de terapia alternativa tão hinduísta assim? Será que não daria um conflito de coisas na minha cabeça? O que é importante? Para eu decidir, eu preciso de informações. Então eu vou atrás de informações com relação a isso. E a outra coisa que eu coloquei, que pode ser, é eu não me identificar com o curso. Então começar a fazer e falar, putz, realmente não tem nada a ver comigo, tava mais feliz lendo meus livrinhos mesmo e eu não preciso da formação. Mas esse não tem como eu saber agora, não tem como eu ir buscar mais informação. É começar a fazer o curso e ver se eu gosto ou não. Não tem outra maneira de saber. Então, esses dois últimos que eu falei, eles não são aspectos tão definitivos, porque um depende de eu começar a fazer o curso pra ver se eu vou gostar, e o outro depende de eu conversar com algumas pessoas pra tirar essa dúvida entre budismo e hinduísmo e tal. Só que assim, só abrindo um parênteses sobre isso, eu já tô fazendo um curso de yoga que é bem focado também nessa questão do hinduísmo, e tem os mantras, tudo, e assim, tô indo bem, mas tem um
meio um conflito espiritual, que você fica meio, pô, tô entoando mantra pra Ganesha, né? Será que estamos levando? Eu acho, no final das contas, que é só você não ter o envolvimento religioso, é mais um envolvimento ritualístico ali da coisa toda, não é um envolvimento religioso, enfim. Mas enfim, vou procurar mais sobre isso. Quando eu fui pensar no que eu ganho se eu não fizer, a única coisa que me vem à mente realmente é a questão do tempo e do dinheiro que eu vou economizar, que são fatores importantes. Agora, quando eu coloquei o que eu perco se eu não conseguir fazer, eu fiquei muito triste de pensar na possibilidade de não fazer. A primeira coisa foi o que eu perco? Ter essa falta de conhecimento, de autoconhecimento mais aprofundado sobre esse assunto, sobre o Ayurveda, para minha saúde, para a saúde dos meus. Falta de conhecimento também para embasar muito mais aquilo que eu já falo aqui há anos, né, sobre vida, rotinas, etc. Para mim, tem um termo em inglês, desculpa usar o termo em inglês, que é game changer, que assim, virou o jogo, sabe? E para mim o Ayurveda foi isso. Eu tive poucos momentos na vida em que isso aconteceu. Um deles foi quando eu conheci o GTD, por exemplo, e outra vez foi quando eu fiz a formação em coaching. Então eu penso que ter conhecido a Ayurveda foi isso, foi uma identificação imediata. Quando eu coloquei o que eu perco se eu não conseguir fazer essa formação, foi pensar assim, poxa vida, é um conhecimento que eu não vou obter só lendo livros, por mais que eu queira ler os livros antigos, né, os samitas, que eles falam, que dos Vedas e tal, não é um conhecimento direcionado, e eu preciso desse direcionamento, é isso, para conseguir estudar. E aí é bem interessante, porque quando eu vou fazer uma conclusão sobre isso, pensando pela lógica, você pode falar assim, se você não pretende trabalhar com isso, se você só pretende ter o conhecimento, então talvez não valha a pena fazer o curso, porque vale a pena você continuar estudando, lendo livros, conversando com pessoas, pedindo indicações, e aí você vai se aprofundando por conta própria. E sim, só que ao mesmo tempo a minha intuição tá muito forte com relação a isso. Tipo, você deve fazer essa formação. Eu acho que vai ser legal. Foi muito propício porque assim, eu tô acabando meu mestrado agora, eu vou fazer vídeos falando mais sobre isso, tá? Tô acabando agora neste semestre o mestrado. E eu não tenho interesse em fazer o doutorado agora. Eu até penso em fazer em algum momento, mas eu não tenho pressa nenhuma. Até falei sobre isso numa live aqui sobre a universidade pessoal. Eu até penso em fazer o doutorado, mas não agora, porque antes eu sinto que eu ainda tenho muita coisa pra estudar, pra saber qual que vai ser meu pré-projeto de doutorado antes de eu mergulhar durante 4 ou 5 anos em um projeto assim. Tanto que eu até comentei na live que eu tinha considerado, às vezes, fazer outra graduação, que eu queria fazer uma graduação em psicologia. E por que eu não fiz ainda? Porque eu não tenho certeza. Agora, quando eu penso num negócio tipo esse do Ayurveda, me dá uma certeza tão grande. Então, essa é a diferença, né? Quando eu paro pra pensar, putz, fazer 5 anos de uma graduação de psicologia, e não me entendam mal, eu sei que super vale, é que eu já fiz mais de 2 graduações, gente. Já fiz jornalismo, já fiz publicidade, eu já comecei a fazer outras graduações, até conto essa história lá na live de universidade pessoal, porque é isso, eu tenho tantos interesses que eu achava que a única maneira de eu conseguir aplacar esses interesses era fazendo graduações pro resto da vida. Até que eu percebi que não, tinha muita coisa que eu podia estudar de forma autodidata, e tinha muita coisa que daí eu precisaria fazer um curso. No caso do mestrado, por exemplo, é uma formação como pesquisadora. Isso eu não ia conseguir de forma autodidata. Talvez eu até conseguisse, mas eu não tinha como, eu não tinha essa orientação. Então, eu optei por fazer o mestrado por conta disso. E foi ótimo, eu cumpri meu objetivo com relação a isso. Agora, nesse caso do Ayurveda, eu vejo que é a mesma coisa, não é algo que se eu ficar estudando de maneira autodidata, eu já venho fazendo isso no último ano. Eu comecei a estudar sobre Ayurveda em fevereiro de 2019. Então, já faz um ano que eu comecei a estudar sobre isso. Eu cheguei num ponto que eu acho que falta, sim, ter um especialista ali, um professor formado que te guie, que te oriente, que te ensine a reconhecer, a fazer diagnóstico. É incrivelmente importante. Então, assim, queria compartilhar esse exercício com vocês, porque eu acho que muitas vezes na vida a gente tem vontade de fazer um curso, a gente tem vontade de tomar uma decisão que é importante, né? Eu tô falando de curso porque é o assunto que eu tô tratando nesse vídeo, mas poderia ser tipo, caso ou não caso? Mudo de país ou não mudo de país? São decisões que são importantes, que vão impactar, são decisões grandes que vão impactar a nossa vida. Esse que é o lance, né? E nesse caso aqui do curso, você pode falar, Thais, é só um curso e tal, só que, gente, é um investimento legal de dinheiro e é um investimento, acima de tudo, de tempo, né? São 2 a 3 anos de curso, praticamente uma pós-graduação, no caso, né? A formação é uma pós-graduação lato sensu, e é isso. Então, assim, é considerar se realmente é isso que eu quero fazer. E eu quis compartilhar essa reflexão com vocês, que eu achei que valeria a pena, porque foi um processo de raciocínio bem interessante, que me fez pensar
com a lógica, mas também pensar com o coração. Então eu achei que valia a pena compartilhar. E aí eu quero saber, antes de declarar a minha decisão, eu quero perguntar pra você o que você acha que eu decidi. Você acha que eu vou fazer o curso ou não vou fazer o curso? Deixa um comentário aqui embaixo, aproveita para se inscrever no canal, assista os outros vídeos que eu citei, que eles são bem interessantes com relação a essa questão dos estudos em si, dos processos de decisão com relação ao que estudar. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você também, se esse for um assunto que te interessa, tá bom? E se você conhece um pouquinho de Ayurveda, também comenta aqui embaixo se você acha que tem a ver comigo fazer essa formação. Vou adorar ler outras opiniões a respeito disso, tá bom? Tchau então, muito obrigada!